todos bem-vindos aqui no canal. Eu me chamo Érica e fico muito feliz com sua presença aqui. Hoje eu amanheci, para variar, pensando sobre essa questão dos tratamentos, das dores que nós carregamos, o quanto é difícil às vezes você se curar, tantos problemas que tem aí cometido tantas pessoas, problemas relacionados aí às questões emocionais, às depressões, e levando a gente às vezes num sofrimento muito grande. E eu fiquei pensando, por que é tão difícil às vezes acessar o ponto X dessa questão? Por que é tão difícil às vezes a gente conseguir tratar uma dor? E às vezes a coisa vai se ampliando, E a gente pensa assim, nossa, mas em vez de melhorar, eu estou piorando. Às vezes eu passo tanto tempo com remédios ou com terapias prolongadas e é tão difícil tratar, tão difícil curar. E aí eu pensando sobre isso, e eu acho interessante falar, porque às vezes as pessoas não têm uma noção real, concreta disso que eu estou querendo trazer para você. O que é? Por que é tão difícil? Primeiramente, nós temos que entender que nós somos um ser espiritual tendo uma experiência na matéria, Então nós estamos provisoriamente no mundo material. Nós estamos provisoriamente vivendo como matéria. Esse corpinho material aqui, ele é provisório, E aí, anteriormente a essa incorporação, essa materialização, essa encarnação terrena, nós somos seres espirituais e que passamos por diversas outras experiências também em outras reencarnações e até mesmo, quem sabe, em outros planetas. Então são universos complexos, experiências complexas que vão se acumulando ao longo de anos e anos e anos e anos e anos aí de existência do espírito. Além disso, nós, quando vamos passar pelo processo reencarnatório, já neste processo vivemos situações difíceis, situações complexas no ventre da mãe, Quando nós estamos ali nos formando ainda, nós vamos tendo toda a percepção dessa gestação. Se foi uma gestação feliz, bem recebida ou não. Se tinha briga, se tinha acolhimento, se eram pessoas amorosas ou não. Isso tudo vai sendo registrado também, nessa pequena alma, não, porque não existe alminha, não existe espiritinho, mas naquele ser vai já se consolidando como experiência logo ali no útero. E aí tem o nascimento. O parto pode ser também um motivo de grande sofrimento. A amamentação, tudo. A partir dali, todas as experiências, o deixar de ser amamentado, na fase de criança, a escolaridade, a fase de adolescência, a fase adulta, tudo pode gerar. As experiências que nós tivemos pode ser um canal de dor, de trauma e de sofrimento. E esses sofrimentos então vão se acumulando. Aí você pode falar, mas quando eu reencarnei, eu não tenho mais a memória, então aquilo tudo que eu vivenciei não me afeta mais. Mas, porém, apesar de estarmos no mundo material e a nossa memória não alcança mais esses registros não deixam de existir. E quando nós falamos que não existe tempo e espaço, é justamente nessa situação. Porque
essa existência, esse sentimento, esse trauma, isso gerou um pequeno bloco e esse bloco está ali pulsando, vibrando, emanando. Ele tem uma frequência e a gente, apesar de não saber, de não ver, a gente sente essa frequência. Então, em diversos momentos aqui, a gente pode ter uma experiência que nos remete a um trauma vivenciado numa encarnação até anterior, passada, e aí na hora que essa experiência aqui, desse mundo atual, entra em sintonia com essa experiência lá do passado, eles entram em frequência e são ativados. Só que um ativa e incorpora o outro. Um ativa o outro e potencializa. Então vai potencializando aquele trauma. Então diversas situações podem se dar dessa maneira, né? E aí o que é que eu quero dizer com isso? Isso a gente não dá conta de tratar dentro dos parâmetros materiais e comuns que nós conhecemos. Além disso, as nossas experiências atuais, elas também geram esses blocos, esses bloqueios, formas, pensamentos. Tudo isso é criação nossa. Apesar, por exemplo, teve um evento externo onde me gerou muito medo, mas o medo que eu senti gera de repente um bloco ou uma forma de pensamento, algum bloqueio mesmo, e isso se constrói a nível sutil. Quem é o dono desse sentimento sou eu, então eu sou o criador desse bloco, desse trauma, desse sentimento. Apesar de ser um evento externo, mas quem potencializou esse evento e gerou esse evento fui eu, né? Então, e isso é individual, cada um vai sentir de uma maneira, vai reagir de uma maneira e aquilo vai reverberar de uma maneira. Então, querendo ou não, a gente acaba criando esses bloqueios. É lógico que tem os adventos externos que colaboram para isso, mas isso, o fato, o sentimento, o registro, o impacto que aquilo gera é uma criação nossa. E aí esses bloqueios vão acontecendo ao longo das nossas vidas, né? E da nossa vida aqui também. Então, muita coisa vai para o nosso inconsciente e pouca coisa aqui para o consciente, sabe? Às vezes esquece muita coisa, às vezes aquilo você pensa que curou, mas está lá registrado inconsciente, né? A nível inconsciente. Então, quando a gente tenta tratar diversas dores de maneira racional, a gente não acessa, a gente não consegue tratar, sabe? E tem uma situação que aí eu gostaria que vocês buscassem entender. Porque para a gente reencarnar na Terra, o espírito em si, ele tem que se materializando e se densificando até se manifestar aqui no corpo físico. E para que isso aconteça, a gente vai aí, então, vamos falar assim, passando de níveis, vamos falar subníveis, que são os corpos sutis. Então nós temos lá o espírito, que é a centelha divina, espírito uno, na nossa essência, o nosso eu maior, que está lá no corpo, no Atma, mas ele não pode encarnar aqui direto, né, no corpo físico, porque senão ia haver uma explosão, né, o corpo não suportaria. Então aí a gente tem o búdico. O búdico, ele vai registrar todas as experiências que nós temos, de todas as vidas, de tudo. Então ele sabe de tudo. Depois do búdico, a gente tem o mental superior. O mental superior, ele vai fazer, vamos falar assim, um intercâmbio com o búdico e vai ser liberado para o mental superior só os registros, os arquivos, para a gente poder então começar a planejar a nossa encarnação aqui na Terra, tá? Os registros e arquivos, mas não as frequências que são emanadas desses registros e arquivos, porque eles existem paralelamente. E aí desse mental superior eu tenho o mental inferior. E o mental inferior
tá ali essa questão do racional. Então, o mental superior capta tudo que meu cérebro manda para ele, através dos 5 sentidos, da razão, da racionalidade. O mental superior, então, a gente passa para o emocional. O corpo emocional é aquele corpo, né, que está ligado às nossas emoções, os desejos, as vontades, os nossos instintos, tudo aquilo que está ligado a esse aspecto do sentir, né? Então está sendo tudo registrado ali no emocional. Do emocional, a gente tem agora o corpo etérico, e o etérico vai ser a ponte com o corpo físico. Então, todos esses corpos, ele também vai tendo os registros. Então, algo que me atingiu a nível emocional vai lá para o corpo emocional, ou para o corpo mental, né? Mental inferior, mental superior. E aí vai se criando esses registros. E a gente não consegue tratar do plano terreno aquilo que está nesses outros corpos, entende? Então, a nível racional, eu consigo tratar algumas questões, entender, compreender, mas eu fico, vamos falar assim, eu deixo a desejar em muitas outras situações. Porque são situações que não passam pelo entendimento concreto, e sim pelo ajuste das frequências, pelos ajustes das energias, daquilo que está impregnado em cada corpo. E é nesses corpos que um tratamento, vamos falar assim, mais integral, mais holístico, espiritual e energético vai atuar. E o sucesso de um tratamento desse é justamente porque ele vai nesses campos, ele vai nesses corpos, melhor dizendo, e trabalha de acordo com como se deve trabalhar, né, para que ajusta aquela frequência naquele corpo. Então é difícil você, um ser tão integral, um ser tão holístico, um ser com tantas experiências, com tantos níveis e subníveis, querer tratar tudo na demanda física e material, no corpo concreto, no físico, no racional, pelo entendimento. Por isso muitas pessoas falam assim, nossa, mas eu entendi tanto, eu já compreendi, eu vi isso, eu vi aquilo, mas ainda eu sinto. Porque a gente tem que trabalhar no sentir, não no racional. É no sentir que a gente trabalha, é no sentir que se faz a transformação. Muita coisa a gente trata com esse aspecto, né, do racional, mas muita não, para ser franco, pouca coisa a gente trata no aspecto racional, mas muita coisa se dá nos outros níveis e que influencia muito diretamente a nossa vida, que influencia o nosso estado de sentir, o nosso estado de ser e estar, né, nas nossas dores e sofrimentos. Então é isso que eu gostaria de trazer, é mais para ter esse entendimento, porque nem sempre a gente está sabendo pontuar exatamente o tratamento correto para aquela dor, para aquilo que nos aflige. Então, existem esses níveis. Nós não somos um ser raso e que traz apenas no campo concreto da matéria questões a serem trabalhadas. Na verdade, quando uma determinada situação, processo, doença, dor, atinge o corpo material, isso já vem sendo construído nos outros níveis, até que rompe com, vamos falar assim, com o último corpo, que seria o corpo de proteção, que é o duplo etérico, e atinge o seu corpo físico. Então, a doença, o processo de sofrimento é mais uma consequência do que a causa. A causa está nos aspectos da energia, das frequências e da espiritualidade, onde vamos falar assim, está sendo consolidado em vários aspectos nesses outros corpos, até atingir o corpo físico e material, que é o último. É onde, de repente, a coisa já ficou tão intensa, tão profunda, que rompe com esses corpos e manifesta aqui. E muitas das vezes, até mesmo para vir a cura, precisa desse rompimento. Às vezes, acidentes, tudo vem e manifesta nesse corpo material como uma forma de extravasar aquilo que já está impregnado nos outros corpos
nesse campo mais sutil de energia e de frequência. É isso, meus queridos. Eu queria passar, né? Na verdade era isso mesmo, e para explicar um pouquinho como se dá os tratamentos a nível espiritual, a nível energético. Gratidão imensa, gratidão profunda e até o próximo vídeo.